Olá pessoal, professor Clóvis falando. Vamos falar hoje um pouco sobre volume de treino para hipertrofia. Vou pedir aí já para deixar um like aí no canal. Quem achar interessante, compartilha. Quem não está inscrito, se inscreve. E vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto aí que não existe uma receita, né? Mas, mais uma vez, como eu sempre falo dentro do trabalho de musculação, tem que ser considerado várias variáveis, tá bom? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, a gente tem que entender que o trabalho de musculação ele não é feito só de hipertrofia, tá? O trabalho de musculação ele tem objetivos diferentes, né? Você consegue trabalhar explosão muscular, você consegue treinar a força de resistência, você consegue treinar uma série de capacidades que não necessariamente você vai ter como resultado final uma hipertrofia. Às vezes você acaba até perdendo massa muscular. Mas isso aí é um assunto à parte. A nossa ideia hoje é falar dentro da hipertrofia. Hoje em dia acontece uma coisa que eu tenho observado em academia, ah, às vezes pela falta de um professor ali assíduo, igual você tinha alguns anos atrás, e também pelo fato das pessoas buscarem informações na internet. As pessoas estão pulando muito a fase em que você tem que trabalhar. Então, por exemplo, o pessoal já chega, começa a fazer musculação pensando em hipertrofia. O pessoal não pensa em fazer musculação pensando em desenvolver uma resistência, para depois você entrar num processo de força dentro dessa resistência, para caminhar para uma força, para lá na frente você aproveitar melhor a hipertrofia. Então, essa pressa, essa cobrança social que você tem em função principalmente de rede social, faz com que o cara ele já chega lá e ele tem que treinar como está todo mundo treinando. Isso aí atrapalha bastante. Então esses assuntos complexos, eles acabam ficando sendo um pouco banalizados. Então quando a gente fala de volume de treino voltado na hipertrofia, envolve muita coisa, tá? Muitas variáveis. Ah, o que a gente tem de mais recente de estudo, os estudos mais recentes eles estão entre 2016 e 2025, tá? Então eles apontam aí entre 12 a 20 sessões semanais, tá? Ah, indivíduo mais avançado pode ser até maior que 20. Isso aí é um número que vai depender muito de outros fatores, tá? Você tem que ver como esse treino está dividido, você tem que ver essa questão da semana, é uma questão complicada de falar, porque o que é a semana? O que é uma semana para mim? O que é uma semana para você? Uma semana para mim é de segunda a sexta, às vezes de sábado, entendeu? Quando eu tinha mais tempo, quando eu não tinha filho, a minha semana podia ser qualquer dia. Eu podia treinar no domingo, eu podia descansar na terça-feira, entendeu? Eu fazia em função daquilo. O mais adequado é a gente sempre esquecer esse negócio de semana. A gente dividir o treino em ciclo. E esse ciclo vai envolver o tempo de descanso. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente. Em outro vídeo a gente pode falar sobre isso, é um assunto bem interessante. Então vamos lá, essas 10 às 20 sessões semanais, dentro da hipertrofia, você precisa considerar alguns fatores, além da quantidade de dia que você tem para treinar. Vamos lá, vamos partir da divisão do treino, tá? Você tem que ver como vai ser esse volume de treino. Às vezes você tem poucos dias para treinar na semana. Você tem 3 dias para treinar na semana, você vai fazer um treino mais longo. Se você vai fazer um treino mais longo e você vai colocar o seu exercício de bíceps junto com o seu treino de peito, é completamente diferente se você tem todo dia para treinar e você coloca o seu treino de bíceps num dia completamente diferente e longe do treino de costas, entendeu? Então, são esses detalhes que importam muito e que fazem diferença. Então, para a gente apontar uma quantidade, é muito difícil. Aí você vai ver entre 10 e 20. 10 e 20 é muito elástico. Você tem o dobro, entendeu? Se você treina 10, treina 20, você treina o dobro, entendeu? Outra recomendação que eles fazem é o pessoal mais avançado treinar
mais que 20. Por quê? Porque geralmente já tem um volume muscular maior. Então esse volume muscular maior demanda mais exercício. Esse volume muscular maior e mais maturado, com mais força, com mais resistência, demanda mais intensidade, tá? Então tem esse outro fator a ser observado. Se você pegar um iniciante, se você pegar vamos pegar um homem aí de 100 quilos que treina há 20 anos, e você pegar um homem de 70 quilos que treina há 3, a maturação muscular, a força, a resistência deles são completamente diferentes. Então, geralmente, esse cara mais pesado, esse cara que treina mais tempo, ele vai ter que ter um volume de treino maior do que esse cara que treina menos tempo. Às vezes você tem uma pessoa que ela tem um volume de treino grande porque ela como eu disse, ela é mais pesada, ela tem mais músculo, ela tem mais maturação de treino, mais maturação muscular. Aí essa pessoa ela começa a praticar uma outra atividade, ela vai para um treino de luta ali 2 vezes por semana. Isso aí já mudou completamente o treino. Você já precisa adequar de novo esse volume de treino, tá? Então o que a gente pode concluir é que o volume de treino ele varia muito, tá? Ele não, além dele ser elástico, ele varia muito de acordo com as condições de cada praticante, tá? A gente começa a entrar muito em controvérsia quando a gente começa a avaliar as variáveis, tá? Então, às vezes você tem um estudo, e um estudo ele é feito com público X com uma única variável. A hora que a gente traz para a vida normal, para a vida cotidiana, a gente vê toda essa diferença. Então, às vezes você vai ver alguém falando que não, você tem que ter um volume de treino para peitoral de 15 exercícios semanais. Aí a pessoa vai começar a fazer isso aí e ela não vai ter esse resultado. Ela pode até perder massa, pode ser muito treino para ela, entendeu? Aí você vai avaliar as variáveis. Aí você vai ver que ela pratica jiu-jitsu. Aí você vai ver que essa pessoa ela não tem uma alimentação adequada. Você vai ver que essa pessoa ela não tem uma genética igual a da outra, entendeu? Ou então você vai pegar uma pessoa que já treina há muito tempo, tem muita massa muscular e não vai ter resultado, porque essas 15 semanais são poucas, entendeu? Mas o que aconteceu? Alguém foi lá e comentou, falou, ó, a pesquisa diz isso, entendeu? Mas essa pesquisa diz isso, a outra pesquisa diz aquilo, entendeu? Então quando a gente fala, tem gente que é muito apaixonado por resultado de pesquisa, e você não pode ficar dentro de uma casinha, você tem que abrir a visão e ver tudo e adequar as variáveis, tá? Outra coisa muito importante também é o uso de esteroide. Quem faz uso de esteroide tem condição de fazer um treino muito mais volumoso, porque ele tem uma condição muito melhor de recuperação, entendeu? A questão do esteroide não está só ligada ao treino, está ligado, é um anabolizante. O treino ele é catabolizante. O esteroide ele está ligado ao anabolismo. O esteroide ele vai melhorar a sua recuperação. Então, obviamente, você consegue fazer um treino mais volumoso para você ter uma recuperação maior, entendeu? Você vai conseguir, você vai se recuperar mais fácil e com uma qualidade melhor, tá? Então, o que acontece? Olha o bico. O que acontece? Às vezes a pessoa ela tá baseada no treino de alguma pessoa, só que essa pessoa tá natural e a pessoa com que ela se espelha ela tá fazendo um uso de esteroide, entendeu? Então, obviamente, ela vai conseguir uma recuperação melhor em função do volume, tá? Então, qual que é o pulo do gato aqui? É a gente sempre avaliar as variáveis, tá? De acordo com essas variáveis, a gente vai montando o treino. De acordo com o resultado, a gente vai mexendo o volume mais para cá, o volume mais para lá, o volume mais para cá, mais para lá. Esse volume ele tem que ser adequado, tá? Então você vai adequando conforme o seu resultado, tá? Então não adianta a gente chegar e pontuar, beleza, vamos pegar o que a gente tem de pesquisa, eu gosto de trabalhar em cima da pesquisa, vou trabalhar em cima da ciência, pá, vamos fazer de 10 a 20, 50% de diferença, tá? Então a gente vai começar e vai adequando. Vamos avaliando os resultados e de acordo com o resultado você vai vendo se vai mais para cá, se vai mais para lá.
A divisão do treino é muito importante também, porque nunca você vai ter um volume de treino de um quadríceps igual um bíceps ou um tríceps, que são músculos bem menores, tá? E você vai conseguindo equalizar com o tempo, tá? É, acho que é isso. Acho que aqui é o mais importante, tá? Então aí a conclusão final é que, independente do que a gente tem mostrado em pesquisas, você vai ter que adequar as suas variáveis, vai ter que adequar a sua genética, vai ter que adequar o seu descanso, né? Quando eu digo descanso, eu estou falando dos ergogênicos, né? Parte de suplementação, parte de esteroides, todos isso, né? Porque eles estão, nesse caso, eles estão para te ajudar no anabolismo, né? Eles estão atuando mais no descanso do que na hora do treino. E aí, vou pedir para vocês deixarem um comentário, se gostaram do vídeo, se não gostaram, quem tem alguma sugestão, quem não concorda. É importante para o YouTube ver que está tendo engajamento, tá bom? Pedir aí para compartilhar, manda para quem acha que é interessante, que vai gostar desse conteúdo, e não esquecer aí de dar um joinha, tá bom, pessoal? Obrigado.